Olá, meu nome é Regina, sou trabalhadora da Casa de Bezerra e hoje estou aqui para conversarmos, para refletirmos um pouquinho. Antes de iniciarmos, vamos aquietar os nossos pensamentos por um instante, vamos tranquilizar o nosso corpo físico, a nossa mente, vamos nos ligar muito amorosamente aos nossos mentores individuais. Vamos nos ligar muito firmemente às equipes de higiene e segurança, pedindo a estes irmãos que façam a limpeza necessária nos ambientes onde nos encontrarmos. Vamos ainda nos ligando muito amorosamente a Doutor Bezerra, agradecendo por todo o amparo que ele nos dispensa. Vamos até a Mãezinha Maria de Nazaré, pedir a ela que nos acolha em seus braços, que nos envolva em seu manto de amor e de luz, e que desta forma ela nos leve até Jesus. E ao Mestre nós vamos agradecer imensamente por tudo que temos, por tudo que somos, por esta oportunidade de aprendizado, de reflexão, de tratamento. E vamos ainda pedir ao Mestre que nos leve, que leve a nossa prece, o nosso agradecimento até o Pai Criador. E a melhor forma que temos de agradecer é vibrando intensamente, vibrando o que temos de melhor em nós, pelo bem universal, por nosso planeta, por nosso país, por todos os hospitais, asilos, orfanatos, fundações casa, penitenciárias. Vamos vibrando intensamente, muito amorosamente, por todos os irmãos que se encontram em situação de rua. Vamos vibrando muita luz por nossos lares, por nossos entes queridos, principalmente por aqueles com quem temos mais dificuldade. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pedindo ao Pai que se cumpra em nós a sua vontade e não a nossa. Vamos ainda deixar uma vibração intensa à disposição do plano espiritual, para que seja utilizada onde se fizer mais necessário. Graças a Deus. E assim, já mais tranquilos, mais harmonizados, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mal que não merece comentários, não é? Então, quando nós lemos esta frase, né, o mal não merece comentário em tempo algum, nós pensamos em maledicência, né, em julgamento, enfim, em falar mal dos outros. Claro que essas atitudes podem causar estragos grandes, né? Muitas vezes falamos a respeito do que realmente não conhecemos, do que não sabemos, e isso pode sim causar danos na vida da pessoa de quem falamos, né? No ambiente, por exemplo, no ambiente de trabalho, isso pode causar aí contendas, isso pode causar desarmonia, né? Desentendimentos, isso pode trazer aí situações totalmente evitáveis, né? E peguei aqui o exemplo do ambiente de trabalho, mas isso pode acontecer também no nosso ambiente doméstico, né? Entre amigos, enfim, em todos os lugares onde estivermos, né? Mas quando foi dita essa frase, o mal não merece comentário em tempo algum, nós precisamos entender que isso abrange absolutamente tudo que nós falamos, né? Então, cada um de nós é responsável por cada palavra dita, né? É claro que não somos responsáveis pela maneira como a palavra é entendida, mas somos sim totalmente responsáveis pelo que dizemos, né? E pela maneira como falamos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E quando essa, vamos dizer assim, essa maledicência chegar até a gente,
que sejamos ali o ponto de bloqueio, né? Que a gente consiga mudar essa sintonia. Mas vamos fazer aqui um parênteses, né? O que é esse falar mal, né? Essa maledicência? Como eu disse lá no início, quando nós falamos mal de uma outra pessoa, quando nós falamos do que não sabemos, né? Esse mal que não merece comentário, não é só o noticiário ruim que a gente ouve ou que a gente vê, né? É também o comentário que a gente ouviu sobre o colega de trabalho, sobre um parente, né? É também o comentário sobre uma pessoa que muitas vezes nós nem conhecemos, né? Esse mal que não merece comentários pode ser uma atitude que uma pessoa teve num momento não muito feliz, né? E é muito comum que a gente acabe comentando isso por várias vezes, com várias pessoas, em vários ambientes diferentes, né? E isso propaga, isso espalha. É claro que a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente acaba fazendo isso muitas vezes automaticamente, muitas vezes com a intenção de se livrar daquilo que nos incomoda, né? Daquilo que vimos, que ouvimos, que presenciamos, que vivenciamos, daquilo que nos incomoda, a gente acaba falando muitas vezes e aí a gente acaba propagando esse mal que sai da nossa boca desnecessariamente, né? Quando deveria nos bastar falar, talvez com uma pessoa no máximo, né? Expor ali a nossa dificuldade, o nosso desagrado, isso com uma pessoa, isso deveria bastar para que a gente se sentisse melhor, né? Estamos a caminho, né? Estamos no aprendizado. Então, vamos aproveitar este tema para refletirmos tanto sobre o que nós estamos falando, como nós estamos falando, né? Para quem e por que estamos falando. Muita gente, e assim, muita gente mesmo, né? Comenta assim, tal programa traz tanta coisa negativa, traz tanto sensacionalismo, mas muitas vezes continua a assistir aquele programa, né? Então, a culpa não é só do programa que está lá, né? A responsabilidade, vamos dizer assim, não a culpa, a responsabilidade é de quem o assiste, é de quem comenta. Quando nós assistimos, seja pela televisão, seja por qualquer outro meio, né? Muitas vezes no celular, um vídeo, enfim, seja por qual meio for, quando nós assistimos, nos propomos a assistir algo negativo, algo sensacionalista, né? Muitas vezes vemos aí situações em que acontecem acidentes e muitas vezes fotos, né? Muitas vezes vídeos deste local do acidente ou do acidente são mostrados e são vistos e revistos incansavelmente, né? E o que é que a nossa curiosidade, né? Onde é que a nossa curiosidade nos leva? Nós entramos nesse momento em que a gente acaba vendo esses vídeos, esses programas, a gente acaba entrando numa sintonia tão negativa quanto o que nós estamos vendo, né? Os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos acabam aí sintonizando de forma muito negativa o que está ao nosso redor. E aí muitas vezes a gente se sente mal, a gente se sente triste, mas a gente não para de ver, de assistir programas, vídeos, né, dessa natureza. Então vejam o quão responsável cada um de nós é pela energia, né, do ambiente em que estamos. Porque reflete, né, o que nós assistimos, influencia na nossa sintonia, que reflete no que nós vamos aí espalhar em termos de energia e vai impactar no ambiente em que estivermos.
Vejam o quanto somos responsáveis, o quanto precisamos pensar nas nossas responsabilidades. E assim é com o que nós falamos. Então, se eu vi uma situação, se eu assisti um programa, se eu vi ali uma atitude de uma pessoa que não foi legal, se eu continuar contando isso muitas vezes, né, isso vai aumentar, isso vai propagar, isso vai criar uma energia negativa desnecessariamente. E tudo que a gente não precisa nesse momento é isso, né? Então, que tenhamos a consciência, né? Vamos refletir no que é que nós estamos fazendo da nossa palavra. O quanto nós estamos comentando de forma desnecessária os acontecimentos negativos que nós temos, dos quais nós temos conhecimento, seja de uma forma ou de outra. A frase "o mal não merece comentário em tempo algum" encontra-se na lição 9, que chama-se Nas Conversações, do livro Agenda Cristã, né, que foi psicografado, foi ditado pelo André Luiz, psicografado pelo Chico, né, em 1947. Vejam vocês, né, e continua absolutamente atual e será atual, acredito que eternamente, enquanto estivermos no caminho do aprendizado, né, ainda teremos motivos para lembrar dessa frase e refletirmos. O mal não merece comentário em tempo algum, seja ele pequeno, seja ele maior, seja ele da forma que for, né? Atinja o que for, é importante que sejamos o ponto de bloqueio desses comentários, né? Que muitas vezes achamos absolutamente inofensivos, mas nenhum mal é inofensivo, né? Nem o que é feito por atitudes, nem o que sai da nossa boca, né? O que é dito, nenhum mal é inofensivo, é pequeno o suficiente para ser inofensivo. Em algum momento ele vai acarretar algo de mais grave, de mais complicado para as pessoas que envolvidas ali, né, naquela atitude, naquela história, enfim, né? Imaginem vocês, né, algo que acontece e é divulgado, por exemplo, pela internet, né, e a quantidade de pessoas que comenta, a quantidade de pessoas que gera ali uma energia negativa em relação à pessoa da qual se está falando, né? Imagina o peso disso para a pessoa. Esteja certa, esteja errada, não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Então, assim, se não nos cabe julgar, menos ainda comentar. Podemos falar também das tão ditas hoje em dia fake news, né? Vejam vocês onde isso pode desembocar, onde isso pode parar, né? Não deixa de ser um mal comentado muitas vezes. É uma notícia plantada maldosamente, né? Normalmente um fato mentiroso, digamos assim, colocado ali de forma maldosa e espalhado aí de forma irresponsável por muitas e muitas vezes, e que muitas vezes provoca muitos estragos, né? Então, em tempos em que a nossa palavra, em que as informações, de um modo geral, se expandem tão rapidamente, é muito importante que a gente entenda, né, a responsabilidade que temos sobre a nossa palavra, também sobre as nossas atitudes, sobre, enfim, né? Mas neste momento vamos falar sobre a nossa palavra, sobre o que falamos, sobre as notícias, né, os fatos que comentamos e a maneira como comentamos. Isso é muito importante. Se estamos querendo ser espíritos melhores, né, precisamos tomar conta de todos esses detalhes.
a nossa palavra é um desses detalhes que a gente precisa prestar muita atenção, porque hoje em dia ela se propaga de uma forma extremamente rápida e na maioria das vezes a gente não consegue fazer com que o mal feito, né, vamos dizer assim, seja desfeito, seja consertado. Então está na hora de prestarmos mais atenção, tomarmos mais cuidado com o que falamos, como falamos, né? No livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorinho, um livro muito antigo, muito conhecido, né? E que traz lições singelas, porém extremamente coerentes, né? Neste livrinho, encontramos a seguinte mensagem: o mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações, que atraem vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres, e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria, de bem-estar. Sabemos perfeitamente, principalmente nesse momento em que vivemos, que é muito difícil, né, nos mantermos nessa vibração elevada o tempo inteiro. Mas vigiemos, né? Vamos nos policiar a partir de agora, vamos nos vigiar, vamos nos educar para que o mal comentado tenha em nós o fim daquela cadeia, né? Que ele não siga adiante através das nossas palavras. Né? Que possamos nós, que já temos essa visão do quão mal, né, do quão ruim é espalhar aí o mal, vamos dizer assim, que sejamos nós o ponto de bloqueio, né? Então vamos refletir, meus amigos, minhas amigas, no que é que estamos fazendo com a nossa palavra. E vamos evitar o quanto for possível no nosso dia a dia, né, propagarmos ainda mais o mal. Que tenhamos uma semana de paz, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos possam ficar o mais elevados possíveis, né? Para que a gente consiga, sinceramente, refletir sobre as nossas palavras e exercitar, né? Exercitar, não espalhar o mal. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe e até uma nova oportunidade.